E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, nesta aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a educação das relações étnico-raciais, diretrizes curriculares nacionais. Para a educação das relações étnico-racial e para o ensino de história da cultura afro-americana. Isso é preconceito, você sabia? Colocar apelido nas pessoas negras como Pelé, Mussum, Tição, Café, Chocolate, Buiú, Branca de Neve, os apelidos pejorativos são uma forma perversa de desumanizar e desqualificar os seres humanos. Elogiar os negros dizendo que são de alma branca, fazer piada de mau gosto usando o termo coisa de preto ou serviço de preto. Querer agradecer a negros dizendo que é negro, mas é bonito ou que, apesar do cabelo ruim, é inteligente. Usar eufemismo como moreninho, escurinho, pessoas de cor, evitando a palavra negro ao se referir às pessoas negras. Negar a ascendência negra do mulato dizendo que não é totalmente negro, que é de raça apurada, ou usar as expressões limpar o sangue e melhorar a raça, ao se referir à miscigenação. Fazer comparação usando a cor branca como símbolo de que é limpo, bom, puro e, contrapartida, usar a cor preta representando o que é sujo, feio, ruim. Então, galera, olha só, isso aqui ó, é uma grande verdade, porque vira e mexe, nós ali mesmo na sala de aula, a gente tem a mania de chamar o coleguinha lá, ô neguinho, ô fulano, ô mussum, né? Ou isso aí nunca deixa de ser um preconceito. Tudo que eu falei aqui para vocês, ó, é preconceito. Pelé, Mussum, Tição, Café, Chocolate, Buiú, Branca de Neve. Tem aqui, ó, uma forma de elogiar a alma branca. Gente, super irônico. Coisa de preto, serviço de preto. Isso aqui a gente usa demais, demais. A gente fala isso aqui demais. Tem aqui, ó, falando que da miscigenação aqui, ó, porque fala que não é tão negro, mas que pode apurar o sangue. Então, tudo, gente, tudo, galerinha, tudo isso aqui, ó, é preconceito, certo? Tudo isso aqui, ó, se torna preconceito. E a gente comete muito disso aí, a gente tem que nos policiarmos mais para que isso não aconteça. A palavra é etnocentrismo, visão de mundo que considera um grupo que o indivíduo pertence ao centro de tudo, elegendo como o mais correto e como o padrão cultural a ser seguido por todos. Considera os outros de alguma forma diferente como inferiores. Identidade étnica, conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa que se faz reconhecer-se pertencente a um determinado povo, ao qual se liga por traços comuns de semelhança física, cultural e histórica. Afro-brasileiro, adjetivo usado para referir-se à parcela significativa da população brasileira com ascendência parcial ou total africana. Então, olha só, galera, o etnocentrismo é a visão do mundo que considera um indivíduo que pertence ao centro de tudo. Ele é o mais correto, ele é o padrão da cultura que é para ser seguido e
todos considera os outros de alguma forma diferente ou inferior. Identidade étnica é o conjunto de caracteres dos próprios e exclusivos de uma pessoa, de reconhecer-se a um determinado povo, ao qual se liga por traços comuns, semelhantes, física, cultural e histórica. O afro-adjetivo brasileiro, ele é um adjetivo para referir a parcela significativa da população brasileira, ascendente dos africanos. Então, são os nossos ascendentes dos africanos, e é uma grande parte da nossa população. Preconceito racial, conjunto de valores e crenças estereotipadas que levam um indivíduo ou um grupo a alimentar de opiniões negativas a respeito do outro, com base em informações incorretas, incompletas ou por ideias pré-concebidas. Então, isso, galera, é um preconceito racial. Racismo, estrutura de poder baseada na ideologia da existência de raças superiores ou inferiores. Pode evidenciar-se de forma legal, institucional e também por meio de mecanismos e de práticas sociais. No Brasil, não existem leis segregacionistas nem conflitos de violência racial. Todavia, encoberto pelo mito da democracia racial, o racismo promove a exclusão sistemática dos negros da educação, cultura, mercado de trabalho e os meios de comunicação. Então, isso, galera, é um racismo. Tomem cuidado com isso, tá, galera? Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira americana na educação básica. Então, isso aqui é lei, galera, é lei, né? A história da cultura afro-brasileira. No estabelecimento de ensino médio e fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório do uso sobre a história da cultura da afro-brasileira. Então, é obrigatório a história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático se refere ao caput deste artigo, que incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição dos povos negros nas áreas sociais, economia, política, pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história cultural afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística e de literatura e histórias brasileiras. A demanda por reparações visa que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os descendentes africanos, negros e danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sobre um regime escravagista. Então, gente, tem o dever, o Estado e a sociedade, de nunca, eles se sentirem, de ressarcir, os descendentes dos africanos e os granos em africanos que permanecem em regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégio exclusivo para os grupos de poder de governar e de influir na formulação das políticas. Após a abolição, visa também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e toda sorte de discriminação. Tá? Então, se cometer isso com alguém e ele se sentir ofendido, ele pode ir entrar na justiça, que você vai ter que indenizar essa pessoa. Reconhecimento. Implica a justiça de iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem como a valorização da diversidade daquilo que distingue o negro dos outros grupos que compõem a população. Viu aí, galerinha?
Isso aí é reconhecido. Uma das ações, a adoção de políticas educacionais, de estratégicas pedagógicas de valorização à diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileiras e em diferentes níveis de ensino. Questionamento das relações étnico-raciais baseada em preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereotipos depreciativos, palavras e atitudes que veleda ou explicitamente violenta expressam sentimento de superioridade em relação aos negros, próprios de uma sociedade hierárquica desigual. Então, olha só, qualquer palavrinha que você desagrada se torna uma sociedade hierárquica e desigual. Aí tem algumas ações afirmativas. Isto é, conjunto de ações políticas dirigida à correção da desigualdade racial e social, orientada pela oferta de tratamento diferenciado em vistas a corrigir desvantagem e a marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Então, a conexão dos objetivos, estratégia de ensinos e atividade com experiência na vida do aluno e professor, a crítica nos materiais didáticos, bem como a providência para corrigi-las, a superação da discordância, os conflitos, as contestações, a valorização do contraste e das diferenças, a valorização da oralidade, corporeidade da arte, patrimônio cultural afro-brasileiro, visando preservar e difundi-lo, as alianças sociais, a participação dos grupos de movimento de negros e de grupos culturais negros, bem como da comunidade, projeto político-pedagógico que complementa a diversidade étnico-racial, as cotas em universidade, galerinha. A educação das relações étnico-racial impõe aprendizagem em brancos e negros, trocas de conhecimento, quebra de desconfianças, projeto conjunto de construção de uma sociedade justa, igual e equânime. A escola tem um papel predominante para a eliminação das discriminações e para a emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar o acesso ao conhecimento científico, a registros culturais diferenciados, a conquista, a racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados indispensáveis para a consolidação do concerto das nações, ou aliás, desculpa gente, é concerto mesmo, das nações como espaço democrático e igualitários. A escola tem que desfazer a mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, deslineando aos processos pedagógicos. Então, isso aqui é papel da escola. É papel da escola. Por que quando você discute com um coleguinha seu lá, que você agride ele, eu sou a primeira a brigar e a falar que isso nunca deve acontecer? Porque isso é uma forma de racismo, de preconceito. Convivem no Brasil de maneira tensa a cultura e o padrão estético negro-africano e um padrão estético e cultural branco-europeu. Porém, a presença da cultura negra é um fator de 45% da população, galera. 45% da população do IBGE que soltou é negro. Não tem sido suficiente para eliminar ideologias desiguais e estereotipos racistas. Ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes europeias da nossa cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras que são a indígena e africana, a asiática. Para reeducar as relações étnico-racial no Brasil, é necessário fazer emergir as dores, o medo que tem sido gerado. É preciso entender
que o sucesso de uns tem o preço da marginalização, da desigualdade imposta aos outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. Então, olha só, galera, isso aqui, ó, é preciso entender o sucesso tem um preço da marginalização, da desigualdade imposta pelo outro. Isso aqui é muito sério, galera, mas também acontece demais. É importante esclarecer que ser negro no Brasil não se limita às características físicas, trata-se também de uma escolha política e por isso é o que vem se define preto, um dos requisitos utilizados no IBGE para classificar o lado dos outros, branco, pardo, indígena, a cor da população brasileira. Podemos agregar dados relativos a pretos e pardos sobre a categoria de negros, já que ambos reúnem, conforme alerta a Movimentação Negro, aqueles que reconheçam sua ascendência africana. O processo de construção de identidade negra no nosso país é marcado por uma sociedade que, para discriminar os negros, utiliza-se de tanto da desvalorização da cultura de matriz africana, assim como os aspectos físicos herdados pelos descendentes de africanos. No Brasil, algumas pessoas de tal traços físicos europeus, em virtude de seu pai ou de sua mãe ser negro ou negra, se designam negros, e outros com os traços físicos africanos se dizem branco. É preciso lembrar que o termo negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorativamente os escravizados em sentido negativo da palavra, ou se estende até hoje. Contudo, o movimento negro resignificou esse termo, dando-lhe o sentido político e positivo. Então, olha só. Para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais cheio o coração. Galera, com essas explicações, eu quero deixar esse pensamento aqui para vocês, tá? Reflita sobre isso aí. Para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais de cheio o coração. Então reflita sobre isso aí. E essas explicações vai dar suporte para vocês responderem as questões 5 e 6 da apostila, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me chamar. Até a próxima.